Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E eu quero conversar com vocês sobre 8 tópicos que eu separei aqui para auxiliá-los aí na preparação para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente, que eu acredito sim que sairá no ano de 2025 para a Grande São Paulo, que engloba as CJs de Mogi das Cruzes, Itapecerica da Serra, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos. Eu acredito muito que esse concurso vai sair no ano de 2025. Meus amigos, o primeiro ponto é focar no concurso. Eu tenho muitos seguidores aqui no canal, mas muito mesmo, muitos seguidores aqui no WhatsApp, mas muitos, pra vocês terem ideia. E boa parte desses seguidores, quando eu converso, eu percebo que um dos maiores problemas é não focar no concurso público que quer realmente passar. Pessoal, eu creio que existe um perfil de pessoa que tem o privilégio, que tem a possibilidade de conciliar concurso. Na minha opinião, conciliar concurso não é para toda e qualquer pessoa. Existe um grupo de pessoas, um grupo específico de pessoas que podem focar em vários concursos, que na verdade nem é focar, é conciliar, porque foco é você olhar para uma coisa e você buscar aquela coisa, isso é foco. Tem aí um dizer, eu não sei se isso é oficial, se realmente houve essa frase por parte do Bruce Lee, em que ele dizia que ele não tinha medo do homem que treinava vários chutes, que treinava 1000 chutes, mas do homem que treinava o mesmo chute 1000 vezes. O Zakk Wylde, que é um guitarrista, um dos melhores, não sei se fala assim, Zakk Wylde, mas é um dos melhores guitarristas do mundo, um cara muito veloz na guitarra. Certa vez foi perguntado a ele como ele conseguiu se tornar tão veloz. Ele falou assim: porque se for preciso, eu repito o mesmo exercício 1 milhão de vezes. Então, o foco para mim é fundamental. Existem aquelas pessoas que elas já estão avançadas no conteúdo. Por exemplo, eu, João Espíndola, fiz 86 pontos para Guarulhos em 2023 e 84 pontos para Bragança Paulista agora em 2024, numa prova mais complexa. Eu estou aprovado para Guarulhos, aguardando nomeação, e estou na lista provisória de Bragança Paulista, na provisória, porque ainda falta a digitação, não sei nem se eu vou passar. Eu estou em 6º lugar na lista de Bragança Paulista, provisoriamente. Veja bem, eu sou uma pessoa que eu já poderia conciliar concurso. Eu não concilio, mas eu já poderia, porque eu considero que eu estou no nível razoável. Mas uma pessoa que ela fez 50 pontos no TJ São Paulo, ela fez 40 pontos, ela fez de 70 pontos para baixo nessa última prova do TJ São Paulo, como que essa pessoa quer conciliar vários concursos, cara? Como? Se ela está tirando nota baixa na prova, como que essa pessoa vai ter condições de conciliar TJ São Paulo, com INSS, com TRT, com Banco do Brasil, com tantos outros concursos? Fala para mim, como? Então não é uma crítica aqui. Tudo que eu falar aqui é de acordo com a minha opinião. E é possível que eu esteja completamente errado. E se eu estiver errado, beleza, você está certo. Entende? Na verdade, do jeito que você quiser fazer aí, você está certo. Aqui é só uma tentativa de orientação e você não é obrigado a seguir nada do que eu estou dizendo. Eu sou daquela pessoa que acredita no foco. Se você pensa diferente, meu amigão, você está certo. Minha amiga, você está correto. Beleza? Agora, eu creio que uma pessoa que está fazendo 50 pontos, 40 pontos, 60 pontos na prova do TJ de São Paulo e está conciliando com um monte de concurso, vou te falar a verdade, você está pulverizando as suas oportunidades, você está fragmentando as suas oportunidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é organização do material. Veja bem, existem 2 problemas aqui sobre organizar material. Aquela pessoa que tem uma multidão de material, ela tem material de tudo quanto é escola preparatória, tem material do NEAF, do Estratégia, do Gran Curso, do Direção Concurso, seja de quem for. A pessoa tem material de tudo quanto é escola e ela não sabe nem por qual que ela estuda, porque ela já se perdeu no meio da caminhada há muito tempo. Fora esse tanto de material, tem as conciliações que ela faz, tá? Que ela tem um monte de material de um monte de concurso diferente e de cada concurso ela tem 50 material. Aí essa pessoa não sabe o que ela estuda
e para qual concurso ela estuda. Então veja, essa pessoa, infelizmente, na minha visão, se eu estiver errado, mais uma vez você está certo, essa pessoa não passa em nada, não passa em absolutamente nada, na minha visão. E eu repito, talvez você é que esteja certo. Então, eu penso que você deve confiar em um material. Se você tiver o material do NEAF, confia no material do NEAF. Se você tem o material do Estratégia, confia no material do Estratégia. Você tem o material do Gran Cursos, confia no material do Gran Cursos. Você tem o material de qualquer outro de escola preparatória, confia no material dessa escola preparatória. Confia. Baixa o material, entendeu? Pega o seu notebook, cria uma pasta assim, processo civil. Cria uma pasta assim, tribunal, concurso, TJ São Paulo 2025. Aí, dentro dessa pasta, você cria uma subpasta chamada processo civil, processo penal, matemática, direito penal, raciocínio lógico, informática, direito das pessoas com deficiência, direito administrativo. Cria uma pasta para lei de probidade, outra pasta para estatuto. Tenha o seu material organizado, de modo que você tenha acesso rápido a ele. E por que eu recomendo baixar para o computador? Porque é possível que em algum momento você vai estudar e você esteja sem internet. E aí você não tem o acesso online. Se você tem esse material salvo no seu computador que você baixou, você tem o seu material AF de fácil acesso e bem organizado. Então você sabe certinho onde está o processo civil, onde está o processo penal, onde está o direito penal. Por quê? Por que você sabe? Porque está organizado, pessoal. Organização nos estudos é tudo. Isso faz você deixar de ficar procurando material. Isso faz você ganhar tempo. Você ganha tempo porque está tudo muito bem organizado. Tenha o seu material organizado e confia no material de uma dessas escolas. Confia, seja ela qual for, cara. Não é o material que vai te aprovar. Não é o material. Não é o material do NEAF, o material do Estratégia, o material do Gran Curso, o material de direção concurso. Não é o material que vai te aprovar. Eu conheço pessoas, estão aqui, ó, que têm assinatura ilimitada de 3 escolas preparatórias. 3 escolas preparatórias. E não foram aprovadas nesse último concurso. Entendeu? Sabe por quê? Porque não tem foco. Aliás, na verdade, eu não sei por que é. Se eu for julgar a pessoa também é complicado. Quem sou eu para julgar a pessoa? O fato é que não foi aprovada. Eu não sei se é porque não tem foco. Eu não sei, cara. Eu não sei a realidade da pessoa, na verdade. Eu seria muito fraco e muito covarde e muito precipitado se eu fosse julgar a pessoa. E falar, foi por isso. Não, eu não sei. Eu prefiro retirar a palavra que eu falei e falar que eu não sei. Porque eu não sei a realidade da pessoa, eu não sei a vida da pessoa. Eu não sei como a pessoa estuda, os problemas que ela enfrenta na vida. Eu não sei. Eu só sei que a pessoa tem material de 3 escolas preparatórias e não conseguiu passar. E eu estudando pela internet, eu mesmo montando meus PDFs com material gratuito, eu consegui passar já 3 vezes na prova objetiva do TJ. 2021, que eu passei para Bragança Paulista e reprovei na digitação. 2023, para Guarulhos, passei na objetiva e na digitação, estou aguardando nomeação. E agora 2024, para Bragança Paulista novamente. Então não é o material, é outra coisa que faz você ser aprovado. Nós vamos falar aqui. Fazer uma lista de tópicos do edital para pesquisar as aulas no YouTube. Veja bem, esse aqui é o 3, ó. Fazer uma lista de tópicos do edital para pesquisar as aulas no YouTube. O que acontece? Quando você pega um PDF da lei seca de processo penal, e eu fiz o PDF de toda a lei seca, eu tenho o meu próprio PDF de processo penal, o meu próprio PDF de direito penal, o meu próprio PDF de processo civil. Eu fiz tudo, eu tive o trabalho de fazer. Então eu tirei 2 dias só para fazer isso. O meu filho me ajudando, organizei tudinho, a diagramação, a formatação do jeito que eu gosto, o tamanho da fonte, os tópicos e subtópicos em negrito. Eu deixei tudo organizadinho do jeito que eu gosto. Lá tem os tópicos, por exemplo, processo civil, impedimento e suspeição, auxiliares da justiça, atos processuais, prazos processuais, tempo, lugar dos atos processuais. O que eu fazia? Eu pegava o tópico e pesquisava no YouTube. Então eu ia lá e pesquisava assim, impedimento e suspeição. Aí eu procurava uma aula sobre impedimento e suspeição e fazia os meus resumos no caderno. Assim,
eu fui construindo o meu próprio material e o meu próprio material no caderno, através de resumos, de modo que eu consegui resumir todo o conteúdo de processo civil da lei seca das videoaulas em 25 páginas. Então eu tinha um material para revisão muito eficiente e que eu conseguia revisar muito rápido. Tanto que lá na prova de Guarulhos, 2023, eu acertei 37 de um total de 40 questões de direito, acertei 37. E agora em 2024, para Bragança Paulista, acertei 39 questões, porque eu tinha um resumo muito eficiente que eu bati o olho, bati o olho. Era coisa rápida, tão rápida, que eu passei pelos meus resumos no carro, antes de fazer a prova. Eu cheguei lá em Campinas por volta de 8 horas, eu saí de casa muito cedo, cheguei em Campinas cedo, fiquei lá entre 8 e 8 e meia até a hora da prova, só passando pelos meus resumos ali, ó. E os resumos tão eficientes, tão bem preparados, que eu passei por eles antes da prova. Eu fiquei ali dentro do carro, passando pelos meus resumos. Então veja que eu consegui montar um material só com aula do YouTube e com o meu material da lei seca. Isso é possível. Só que você tem que pegar os tópicos, por exemplo, impedimento e suspeição. Aí você pesquisa lá no YouTube, impedimento e suspeição de processo civil. Aí você vai fazer o resumo das aulas. Qual professor eu indico, pessoal? Indicar professor é uma doideira, sabe por quê? Porque eu não tinha um professor específico. Eu estudei Direito Processual Civil com vários professores. Para mim, o que valia era a aula. A aula. Se eu gostasse, por exemplo, impedimento e suspeição. O primeiro professor com o qual eu estudei impedimento e suspeição foi com o professor Ricardo Torques. E aí, eu gostei tanto daquela aula dele de impedimento e suspeição que eu não fui ver outra aula de outro professor, pessoal. Eu confiei naquela aula. E toda vez que eu precisava revisar através de uma videoaula, eu via a aula dele. Tutela provisória. Eu assisti a aula de tutela provisória com o professor Mozart Borba. Então, assim, não foi um professor. Aliás, eu sou contra esse negócio do mesmo professor da aula de todas as matérias. Eu sou contra. Porque você tem a visão só daquele professor de tudo. Entende? Então, assim, é o meu jeito de pensar. E como eu sempre falo, talvez eu esteja errado e talvez você esteja certo. Então, por exemplo, eu vi provas em espécie. Rapaz, tem um professor que ele dava aula na Cultivia, acredita? Alguma coisa Correia, o nome desse professor. Alguma coisa Correia. Calma aí que eu vou procurar aqui, calma aí. Olha aqui, ó. O professor com o qual eu estudei provas em espécie foi o professor Guilherme Correia. Dá para ver aí, ó? Foi com esse cara aqui, ó. Provas em espécie. Professor Guilherme Correia. Então eu não tive um professor. Só que quando eu pegava aquela aula, que eu gostei daquele professor, naquele tópico, eu confiava naquela aula. Eu salvava aquela aula. Eu baixava a aula para o meu computador. Pessoal, eu tenho uma enciclopédia de aulas do YouTube salvas no meu computador. Aulas do professor Mozart Borba, aulas do professor Ricardo Torques, aulas do professor do professor Guilherme Corrêa, aulas da professora Renata, daquela professora da Nova Concursos, deixa eu procurar aqui, Nova Concursos, Renata, é que eu não sei o sobrenome dela. Calma aí. Essa professora aqui, olha. Tá vendo aqui, olha? Renata. Cara, qual que é o nome da professora, cara? Mas é essa professora aqui mesmo, tá? Essa aqui, olha. Eu mostrei aí pra vocês. Processo civil, calma aí. Eu vi as aulas dela de recursos. Essa professora aqui, ó. Eu vi as aulas dela de recursos. Então eu não tive um professor só. Cada assunto, se eu me identificasse com aquele professor, eu confiava na aula. E eu usava aquela aula para ficar repetindo o assunto. Eu não ia procurar outra aula. Eu repetia a mesma aula. Olha, eu repeti tanto a aula de tutela provisória com o professor Mozart Borba, que eu acho que até a minha esposa, os meus filhos sabem trecho da aula de decorado.
de tanto que eles me viram assistindo a aula. Eu repeti tanto a aula de complemento nominal e adjunto adverbial e complemento nominal da professora Graziela Cabral, que eu acho que minha família sabe de qual os trechos da aula. Então, não é estudar português com um professor. Eu nunca fiz isso. Eu confiava na aula se eu gostasse do professor. Agora, se eu tivesse um curso preparatório com o mesmo professor, eu teria que confiar no professor. O que eu sou contra é o mesmo professor, ele é professor de processo civil, de processo penal, de direito constitucional, de direito administrativo, de direito previdenciário, de direito tributário, de direito civil, de direito ambiental. O mesmo cara, para mim isso não funciona. Porque não tem como uma pessoa ser especialista em tudo, alguma coisa está errada aí. Eu sinto muito, pessoal. Se você gosta, se você concorda, eu sinto muito. Por mais que o cara seja bom, por mais que o cara seja crânio, mas o cara é especialista em tudo, ele sabe tudo. Ele sabe direito constitucional, sabe direito previdenciário, sabe direito das pessoas com deficiência, sabe processo civil, sabe processo penal, sabe direito penal, sabe direito ambiental, sabe direito empresarial, sabe direito tributário, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele é especialista em tudo. Ele aprende e consegue ensinar tudo. Eu acho que alguma coisa está errada. Na minha visão, alguma coisa está errada. Bom, mais uma vez eu falo, talvez eu esteja errado e quem pensa diferente esteja certo, né? Vamos lá. Resolver questões sem se preocupar em contestar conhecimento. Olha, eu não resolvo questões para testar se eu aprendi. Eu resolvo questões para aprender a matéria. Tipo assim, ó, eu estou lá resolvendo questões. Eu filtro questões de interpretação de texto de língua portuguesa. Eu não me preocupo se eu errei ou acertei. Não. Porque tanto se eu errei quanto se eu acertei, nos dois casos, eu vou me aprofundar na questão. Eu vou ver item por item das alternativas. Eu quero saber item por item. Por que está certo, por que está errado. Porque ali eu estou aprendendo. Eu estou estudando através de questões. Eu não estou fazendo um teste. Eu vou fazer um teste aqui com essas questões para ver se eu estou bom. Não. Eu estou estudando, revisando através de questões. Eu posso ter errado todas, não tem problema. Ou eu posso ter acertado todas. Também não tem problema, isso não me engrandece, isso não me envaidece. As questões, para mim, não servem para testar conhecimento, é para eu aprender sobre a matéria, para revisar a matéria, aprender mais coisas sobre a matéria. Aprofundar no tópico, porque às vezes a leitura da lei seca, a videoaula não foi suficiente. Nas questões, com os comentários das questões, dá para aprender muita coisa. Tanto nas questões comentadas do seu PDF, porque eu vejo muita gente reclamando do Estratégia. Eu já testei os PDFs do Estratégia, porque eles têm muitos PDFs gratuitos de teste. E os PDFs são gigantescos. Mas você já reparou que a parte mais assim, interessante dos PDFs do Estratégia são as questões comentadas? E as questões comentadas são verdadeiras aulas? Eu já baixei um PDF demonstrativo do Estratégia e fiz um teste aqui no canal e mostrei no canal. O PDF tem 250 páginas. Dessas 250 páginas, umas 110 páginas eram de questões comentadas. Vocês já perceberam isso? Que de repente você não precisa ler aquele PDF inteirinho. Você já tem uma base das videoaulas, você já tem uma base da lei seca e você pode ir direto para as questões comentadas e estudar resolvendo as questões através dos comentários. Primeiro você lê a questão, tenta resolver sozinho, aí você marca o seu gabarito, assinala o seu gabarito, e depois que você assinalar o seu gabarito, você vai para os comentários do professor para entender se você fez errado ou certo. Pois é, eu faço isso no que concurso, entendeu? Se eu assinar o Estratégia, seja para minha filha ou seja para eu estudar para outro concurso, eu vou fazer isso. Porque eu já percebi isso nos PDFs demonstrativos que tem do Estratégia e são incríveis. Isso me faz mesmo querer assinar o curso. Agora,
no que concursos também tem a mesma funcionalidade. No que concursos você consegue filtrar por questões que têm só gabarito de professor. E a maioria dos gabaritos dos professores no que concursos são gabaritos em videoaula. Vídeo. O professor ele grava um vídeo de 5 ou 6 minutos explicando o gabarito e explicando as alternativas. Quando eu estava estudando língua portuguesa, eu filtrava pelas questões com gabarito do professor. Além de estudar pelo gabarito do professor, eu estudava pelos comentários dos alunos. Tinha um cara lá, rapaz, o Lucas Vicente. Eu nunca vi um cara incrível como aquele. Aliás, grande abraço. Queria ter um dia um privilégio de agradecer você, Lucas, porque você não tem ideia, Lucas Vicente, um garoto, do tanto que eu já aprendi com você lá no que concursos com os seus comentários. Então, gente, estudar por questões é estudar mesmo, é revisar, aprender mais, aprofundar. Não é testar conhecimento. Se você quiser testar conhecimento, você vai fazer um simulado, vai resolver provas anteriores, mas resolver questões de modo geral, de modo genérico, é aprender a revisar o conteúdo. Beleza? Mais uma vez, obrigado, Lucas Vicente, pelos comentários de língua portuguesa no que concurso. Acho que eu já li para mais de 300 comentários seus e já, inclusive, anotei à mão. Eu já fiz resumo dos seus comentários no meu caderno. Eu li seu comentário e resumi o seu comentário com as minhas palavras. Valeu, Lucas Vicente, lá no que concurso. Vamos lá. Resolver as questões dos PDFs, eu já falei para vocês. Providenciar um meio de revisão. Então, às vezes, eu decidi assim, olha, essa semana eu vou revisar através dos meus resumos. Semana que vem eu vou revisar através das videoaulas aceleradas. Eu considero um excelente meio de revisão acelerar a videoaula para 2.0 para revisar a matéria. Videoaulas aceleradas. Ou então eu vou revisar hoje, essa semana, através de questões. Eu considero também muito importante, tá? Avançar na matéria, fechar as lacunas com questões. Tipo assim, eu estudo uma matéria por vez. Eu pego uma matéria básica e uma matéria de direito. Finalizo aquela matéria básica, finalizo aquela matéria de direito. Se eu tenho 3 horas por dia, eu divido o tempo de acordo com a necessidade de cada matéria. Por exemplo, processo civil, eu deixo mais tempo do que eu deixo em matemática. Vamos supor que eu estou com matemática e processo civil. Processo civil, 2 horas, matemática, 1 hora. Um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou com informática e direito penal. Aí eu deixo mais tempo para informática do que para direito penal. Mas eu pego uma matéria até zerar, básica, uma matéria de direito até zerar, até o final. Tá? Eu não misturo processo civil com direito penal. Eu não misturo direito constitucional com direito administrativo. Eu não misturo. É uma matéria até acabar. Tanto das matérias de direito quanto das matérias básicas. Pego uma básica e uma matéria de direito. E avanço. Mesmo que eu não entenda muito bem, eu avanço e nas revisões eu entendo melhor, na resolução de questões, na videoaula acelerada depois, mas eu vou avançando o conteúdo. E aí eu vou assinalando os pontos que eu não entendi direito. Por exemplo, vamos supor que eu não entendi direito tutela de urgência antecipada em caráter incidental. Então eu vou assinalar que eu não entendi aquilo ali direito e que na próxima vez que eu assistir a videoaula, ou na próxima vez que eu fizer uma revisão com questões, ou na próxima vez que eu fizer a revisão com resumos, eu deixo assinalado que eu não entendi aquilo. Nos meus cadernos tem isso, assinalado. Isso aqui eu não entendi direito, com uma seta, um asterisco, tem assinalado. Esse tópico eu não entendi direito. E eu deixo lá o nome do tópico, a data que eu estudei, para na próxima vez que eu for estudar, revisar, na verdade, eu aprofundar naquele ponto que eu não entendi direito. Isso é fechar as lacunas. Tudo bem? Vamos lá. Tem mais um tópico aqui para finalizar. Leia a lei seca o máximo que eu puder. Pessoal, tudo gira em torno da lei seca. A única matéria no TJ São Paulo que você vai precisar se aprofundar com doutrina, um pouco até, não é nada exagerado, é direito penal. Só. O restante
é leitura da lei seca e saber aplicar no caso hipotético. A VUNESP vai te dar um caso hipotético lá, não vai? Pessoal, o que é um caso hipotético? É um caso que existe na teoria. Na vida real não existe aquilo. A banca te fala assim, olha, fulano de tal é primo não sei de quem das quantas, que é chefe de secretaria de não sei das quantas, que é irmão do juiz não sei das quantas, que recebeu uma ação que foi distribuída não sei quando, aí vai dizer que o camarada é impedido, suspeito e tal. É um caso hipotético para você analisar. Não é um caso que existe de verdade. A banca inventou aquilo, é uma hipótese. Tanto que a banca fala assim, no caso hipotético, é assim, se você sabe a lei seca e se você sabe interpretar, você consegue aplicar naquele caso hipotético que a banca te deu, naquela hipótese ali trazida pela banca. Então veja que tudo gira em torno da lei seca. A lei seca você tem que se acostumar a ler. Tem um seguidor no canal que ele falou para mim assim, João, eu reconheço que o culpado fui eu. Eu não gosto de ler a lei seca. Eu fico entediado em ler a lei seca. Eu tenho preguiça de ler a lei seca. Meu amigo, então tá difícil. Porque você não pode ter preguiça. Mesmo que você esteja entediado, você precisa ler a lei seca e reler a lei seca. E é chato, velho. Só que é preciso, é necessário, entendeu? Então é muito importante a leitura da lei seca. Essa leitura é fundamental para o sucesso de vocês. Leia a lei seca. Quando eu pego para ler a lei seca, processo civil, eu vou do começo até o final. Quando eu pego para ler a lei seca, direito constitucional, é do começo até o final. Ah, o processo civil vai demorar quanto tempo? Não interessa. Eu posso demorar 3, 4, 5 dias, mas é do começo até o final. Direito constitucional, do começo até o final. Direito penal, do começo até o final. Direito administrativo e probidade, do começo até o final. E assim sucessivamente. Não pode ter preguiça, meu povo. Não pode ter esse negócio, eu estou entediado, é chato. Bom, aí a decisão é sua, se você quer ou não passar no concurso público, entendeu? Eu estou dando aqui algumas dicas para você, mas a decisão real é sua. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, pessoal. Valeu.